criei a ideia, né, desse podcast era muito voltada para contar histórias inspiradoras. E eu costumo dizer que eu tenho um dom. Eu sempre escuto histórias que me emocionam, histórias que me inspiram, e eu sempre quis levá-las à frente. E é isso que eu faço aqui hoje. E esses dias eu tive o prazer, né, essa semana, na verdade, de conhecer o Nilson Requenga, numa viagem de Uber que a gente fez. E a gente começou a conversar, né? A gente chegou no ponto e a gente começou a dar voltas no carro e conversando. Verdade. É. Nilson, muito obrigada por ter aceitado esse momento aqui comigo. Eu é que agradeço muito por ter te conhecido e por estar aqui, presente aqui, conversando com você. Realmente é encantador. Ah, muito obrigada. O Nilson, ele tem uma história fantástica, né? E a gente foi conversando, eu fui contando um pouco da minha, ele me conta um pouco da dele. E o Nilson, ele era marítimo, né? Mas assim, vamos brindar aqui. Com certeza. Inclusive, esse teu sobrenome Requena aí, o que é que ele... O meu sobrenome é Nilson Requena, vem do... Na verdade, na realidade, esse sobrenome vem é árabe, né? A minha família, há mais ou menos, acredito eu, não tenho uma base correta, mas há 800 anos atrás, eles se estabeleceram numa cidade próxima de Valência, né, uma terra que eles compraram, e essa terra chama-se Requena. Ela existe ainda até hoje, tá? Inclusive, ela é Motel de Requena, ela tem vinhos com o meu sobrenome, né? E é da Tem que família. experimentar um dia, né? Tem que experimentar, mas não tenha dúvida. Ela tem que aparecer, né? Então, inclusive parece-me que São Paulo tem para venda, sabe? Bacana. Sim, parece que São Paulo tem para venda. E o sobrenome é Requena, então veio dessa cidade. A minha família veio dessa cidade, a minha família é de Sorbas. Ali agora já mudou porque é Almerias, né, que é um estado, diríamos assim que é o estado de Almerias, e a minha família é toda de Sorbas. O meu avô veio de lá, né? Que bacana. Sim, meu avô veio de lá. E eu fui descobrindo o nome da família dessa forma, né? E você é marítimo. Conta essa história, como é que surgiu essa coisa do marítimo? Então, Você não é curitibano, né? não, Você não sou curitibano, eu sou de Paranaguá. Paranaguá. Moro aqui há 6 anos em Curitiba, mas é uma história curiosa, porque na realidade, quando eu tinha 15 anos de idade, naquela época, né, eu odeio falar essa época, mas tem que falar, 84. Eu nasci, tá? Foi? Você nasceu em 84? Sim. Oh, meu Deus. Não vai fazer conta, continua. Tá. Vá. Então, aí em 1984, os portos do Brasil eram abertos. Não eram todos, né? Mas a maioria era aberta para visitação. Então a gente ia no porto todo dia. E o engraçado é que eu ia todo final de semana. E eu adorava subir no navio. Então, porque lá podia fazer visitação no navio. Era navio brasileiro, abria-se a oportunidade para conhecer o navio. As pessoas podiam conhecer. Aliás, hoje é uma crítica que eu faço, deveria ser o mesmo. Mas em nome da segurança... Com você, né? Em Mas nome, imagino que seja complicado. Não, em nome da segurança não pode entrar no navio. Mas na realidade, os marinheiros, quando você vai para o navio, os marinheiros tomam todas as precauções. E eles adoram. Eles adoram receber visitas, eles adoram acompanhar as pessoas, eles adoram contar história. Infelizmente, hoje, o porto não permite mais que isso aconteça. Normas, né? São normas e normas de segurança, a gente não pode criticar nesse sentido. Mas naquela época podia. E eu entrava no navio, eu ficava encantado. Então, eu teve um belíssimo dia junto com a minha família. Olhei para aquele navio e falei, eu vou ser marítimo, eu vou embarcar num navio desse um dia. E isso aconteceu quando eu tinha na faixa de uns 19 anos, de 18 para 19. Eu consegui passar num concurso da Marinha Mercante, né, que foi aberto, que era para marítimo. Eu não tinha a mínima ideia o que era marítimo. Tá? Eu fiz o concurso, mas eu não sabia para que... Não. Só sabia que eu ia para o mar, entrar naquele navio. Inclusive fazia uma brincadeira que alguns anos depois veio aquela música Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar, né? E foi justamente nessa época, né? Só que Você assim... sabia nadar? Então, tem mais isso, né?
Não me falaram que eu precisava nadar. Não, não Não tinha precisava. uma boia assim. Então, já ia com aquele bichinho na frente, vamos ver o que acontece. Não, mas foi legal, foi bacana. Quando eu passei no concurso, aí descobri como é que era a vida marítima. Aí eu descobri que o marítimo é um profissional, né? Coisa que eu não sabia. Aliás, eu acredito que a nossa conversa, muita gente não sabe o que é. É verdade. Né? Muita gente não sabe o que é um navio, o que realmente é um navio, né? A profissão, as pessoas, né? E é muito interessante, é muito legal, porque ser marítimo, gente, é fantástico, sabe? É um mundo Imagino. diferente. É um mundo diferente, é um É mundo sair da completamente. terra para a água, né? É totalmente É totalmente diferente. Não, diferente. não tem nada a ver com isso aqui que a gente tem aqui em terra. As pessoas estão aqui no seu dia a dia e elas não sabem a profissão que é o mar. As pessoas não têm noção, sabe? E quando eu fui para lá, eu era um desses. Eu não tinha a mínima noção. Daí as pessoas perguntam: ah, seu Nilson, mas eu posso ser marítimo? Gente, vamos aproveitar esse podcast. Vou falar. Vocês podem ser marítimos. Vocês podem fazer o concurso. Vocês vão na capitania dos portos. Vocês telefonam para lá ou vão na capitania diretamente e conversam lá. Tem concurso para marítimo? Tem. Para marinheiro? Tem. E vocês vão fazer o concurso. Vocês querem embarcar no navio? Vocês podem. Só que a maioria não sabe disso. É verdade. E você viajou muito nessa Viajei vida de marítimo? bastante. Viajei muito mesmo. Eu comecei a minha vida na Docenave, né, que era uma empresa da época, que era um navio muito grande e maravilhoso. Pessoas maravilhosas. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente não valoriza muito a navegação. O Brasil poderia... é, o Brasil tem potencial para ter muito mais do que as ferrovias, muito mais do que caminhões, né? Nós podíamos ter navios, navegações. Nós temos 8.000 quilômetros de mar e nós não aproveitamos isso. O Brasil é um país que ele deixa a desejar. Ele deixa muito a desejar. E hoje nós poderíamos ter aí a marinha mercante muito forte. E o Brasil não tem uma marinha forte. Marinha mercante. Forte não temos. Né? Então deixa muito a A gente desejar. nem tem essa noção, na verdade, né? Eu acho que é algo tão pouco falado, divulgado, né, que a gente no dia a dia não sabe assim, se é grande, se é muito explorado, se não é. Até porque o marítimo ele é a reserva da Marinha de Guerra. Inclusive, a maioria não sabe disso, então já vou acrescentar, é que eu estou me lembrando disso, que a Marinha Mercante, ela é uma extensão da Marinha de Guerra no território. Nós fazemos a parte da Marinha de Guerra também para a proteção das águas. Quando acontece alguma coisa, ou há barcos diferenciados, ou alguma coisa acontecendo, a gente avisa a capitania. Sempre a capitania está sempre sendo avisada de algo que aconteça. Para que você tenha uma ideia, como eu sou novo, eu sou jovem, né? Com certeza. Muito jovem, Até diga porque de jovem é uma passagem. questão de espírito, né? Você sabe? Sim. Eu sou tão jovem que na minha época, hoje, falar época é complicado, né? Mas no meu navio tinha o telégrafo, Não. né? Era um Pegou um pouco pesado. Peguei pesado, não peguei? Então, é terrível falar isso, é horrível falar isso, mas tinha telégrafo, um oficial, porque nós tínhamos oficiais da Marinha, da Marinha Mercante. Inclusive, o que as pessoas não sabem também é que no navio da Marinha Mercante nós também temos uniformes, tá? Que é da Marinha de Guerra também. São Legal. normas, nós podemos sair uniformizados, nós temos identidades da Marinha de Guerra, nós podemos fazer tudo isso. A maioria não sabe disso. E naquela época nós tínhamos o comandante do navio, né, que ele é o representante do armador do navio, né, que é o dono do navio, é ele que representa. Curiosidades, ele também tem arma, né, é o único que pode usar arma a bordo, né, em ocasiões muito específicas, claro. E o mais interessante, porque tinha um comandante, daí nós tínhamos o radiotelegrafista. Imagina só. E o mais interessante é que naquela época nós já tínhamos assim, uma ideia de que o radiotelegrafista não ia ficar. Por quê? Porque já estava tendo aí uma série de situações acontecendo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse usar celular. Né? Nunca passou na nossa cabeça o celular, jamais passou isso na nossa cabeça. E as transformações, porque naquela época tudo era muito manual,
né? Não havia computadores. Hoje não, hoje você tem um GPS, por exemplo. Sim, eu até me pergunto como que a gente andava antes, né, sem GPS. Então, né? Eu já venho de uma época, Ah, fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu já venho de uma época que, beleza, quando eu nasci também não tinha, né, internet, isso veio um pouco depois, mas assim, a gente se adaptou muito rápido a essa tecnologia. Então, assim, eu particularmente, eu não sei se eu sei andar sem um GPS, sendo bem nem me honesta. fala. Mas eu sempre brinco que lá no navio a gente tinha tambor, né? Que era para se comunicar com terra. Bum, bum, que ele se comunicava, não. Não é bem assim também. Nós usávamos muito naquela época o telefone, né? O telefone via satélite para conversar com a capitania dos portos. Mas cada conversa que nós tínhamos com nossos familiares, por exemplo, você podia telefonar para os seus familiares, custava muito caro. Era Imagino, absurdamente caro. Então a imagino. gente evitava muito de fazer isso. Quando é que nós conversávamos? Quando chegava no porto. No porto o navio fica, o graneleiro, que é o navio de grãos, ele fica em média 15 dias, tá? O container são 24 horas. Tá? O container já é, né, na área do container ali, é muito rápido, porque o guindaste vem em pé e coloca no caminhão. E no caso do rolon-roloff, a maioria das pessoas não sabe o que é rolon-roloff, mas rolon-roloff é aquele navio que carrega o carro, que traz o carro para o Que Brasil, que traz. leva. Eu mesmo não fazia Não ideia. sabia, esse chama-se rolon-roloff. E nós temos outros navios que daí já se comportam de outra maneira. Por exemplo, o navio que carrega navio, né? Ele afunda, o navio afunda e vai ter, eu não sei bem o nome dele. Nesse ponto aí, ele é muito moderno, é recente. Eu sei porque eu participei de uma operação dessa com o rebocador, porque eu trabalhei no rebocador também. E eu achei extraordinário. Eu imagino. É que ele leva também as plataformas de petróleo, né? É esse navio que leva a plataforma. O pessoal fala, mas como é que a plataforma chega lá? Simples, tem um navio que leva essas plataformas até lá. Muito bacana. E durante essa tua trajetória, você morou em alguns países? Eu morei na Espanha, né? Eu fiquei na Espanha por um tempo, porque filho de peixe, peixinho é, né? Mas infelizmente eu não pude ficar por muito tempo, né? Naquela época também não era euro, né? Era pesetas. E uma das coisas que eu não vou esquecer nunca é a Rússia, né? Na época não era a Rússia, na época era a União Soviética, gente. É horrível falar isso. Eu posso perguntar assim, tô brincando, Vai falando. eu tô brincando. É. Quer dizer, eu posso perguntar a tua idade. Tá, vai lá. Não, Tudo bem, eu aguento. depois Tudo eu bem. faço umas continhas, tá? Eu vou fazer uma Vai. somatória aqui, eu tô pegando alguns dados. Não, Deus o livre. Gente, eu não Não, vou dizer minha idade para vocês, porque vocês não vão acreditar. Mas eu devo ter 10 mil anos atrás, né? Como diz a história do Raul Seixas. Mas não, é que realmente a minha vida foi muito intensa, né? A gente vai. Porque assim, o Brasil é um país maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do que é o Brasil. O Brasil é um país fantástico. multicultural, né, de tamanho continental, rico. É um país muito rico Maravilhoso. de, quando eu falo em belezas naturais, é um país que eu sempre digo, né, o que se planta dá nesse país, Tudo. né? É um país que a gente é realmente privilegiado, Muito. muito. Nós temos cidades fantásticas no Brasil. Eu lembro, só abrindo um parênteses Sim, aqui na nossa tem conversa, problema. eu lembro que uma viagem que eu fui para a Alemanha, eu fui numa feirinha de frutas e, nossa, meu Deus, eu vi uma manga tão linda, sabe? Eu disse assim, gente, que manga linda. Lá no Brasil a gente não tem isso. Aí a moça foi assim, mas veio do Brasil. Eu Né? disse, É tá uma, bom, é, então, né? é, é é um A fruta gente é que não fica tropical. com tudo É de que, na bom que tem verdade, aqui, né? nós ficamos com o resto. Infelizmente, Infelizmente. eu não gostaria de estar falando isso, mas a gente fica com o resto. Porque Infelizmente. se você levar a carne, a gente olhando as caixas de carne no navio, meu, não é a mesma daqui. Os vinhos, né? O Brasil também tem vinhos maravilhosos. Sim. Nós temos o Chile, nós temos ali, nossa, o Peru, Bolívia, porque as pessoas, quando a gente fala em Peru, falando no país do Peru, falando no país do Bolívia, as pessoas veem aquele lado do narcotráfico, né? Porque é só o que a gente vê. Mas são lindos, são maravilhosos, são Sim, países fantásticos, com certeza. E sabe? O tem Brasil, suas e, peculiaridades, né, sim, que são únicas mesmo. e de Rio Grande do Sul, meu Deus, até Manaus,
Gente, é maravilhoso. É lindo demais. São coisas fantásticas. É apaixonante. Brasil é apaixonante. Brasil é um país. De Nós norte a temos de sul, o tudo. Brasil tem. Mossoró, sal. Nossa, Nós temos o tri. eu para falar do Nordeste, eu sou suspeita. Não, mas Nordestina que Rio sou. Grande do Norte, Sim, né? Ceará, Maranhão, Maranhão. Ceará, Fortaleza, Fortaleza, maravilhoso. minha cidade. Sim, não é? Sim. A Praia de Iracema, nós temos ali tantos lugares lindos, né? É Rio verdade. Grande do Sul, o país, o Brasil é um país fantástico. É verdade. E você navegando, você parando nesses portos maravilhosos, é assim extraordinário. É uma coisa que me deslumbrou. Deslumbrou. Mas qual foi o momento, assim, eu imagino que tenha todas essas vivências maravilhosas, né, que você falou, de você estar conhecendo outros lugares, de você estar vivenciando essas experiências, mas qual foi a coisa, assim, mais desafiadora que você passou dentro de um navio? Eu acho que foi na Argentina. Eu acho que na Argentina, em Rosário, foi um dos momentos mais difíceis e um dos momentos mais críticos que eu passei como marítimo. Porque é muito interessante, porque era época de frio, muito frio, era julho. E nós estávamos em Rosário, tínhamos levado, se não me falha a memória, trigo, alguma coisa nesse sentido. E era muito frio. Aliás, até eu nunca tinha visto na minha vida um leão marinho, né? E o mais curioso de tudo isso, que nós atracamos o navio, mas quando você atraca o navio no porto ali especificamente, como o mar enche muito e esvazia muito rápido, eles colocaram um vão, eles colocaram uma chapa de aço, que tá boiando normalmente ali, tá? E você primeiro vai nessa chapa para depois você ir pro porto, no piso do porto. Mas teve um leão marinho que ele se engraçou de subir ali. E ele ficou. E lá ele ficou. E nós queremos sair para a terra e ele lá, olhando para nós, pode vir. Como você vai? Você não vai, né? E ali ele ficou. Até que a guarda portuária foi ali e tirou o animal. Aí puder sair de bordo. E, só que o mais interessante, eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida, porque tinha neve, eu nunca tinha visto neve na minha vida. Eu achei fantástico aquilo. A gente saiu para a terra, voltou, e nós íamos sair no outro dia. Só que eu tive um sonho bobo da tarde ali, deu um cochilo e sonhei que o navio estava afundando. Aí eu falei, cara, isso aí é besteira, pode parar, tira essa coisa. E eu comentei isso com um colega. Meu colega olhou para mim e disse, vai afundar isso. Olha o tamanho do porto para você chegar para alto mar, você não vai ter como. Eu falei, é verdade, estou pirando na maionese. Tá. Só que o nosso navio saiu às 4 horas da tarde. E nós percorremos uma distância, mais ou menos uns 120 a 150 quilômetros depois do porto, em alto mar, para você fazer o direcionamento para o Brasil. Mas nesse interim, teve uma explosão a bordo. Eu estava dormindo, acredite, eu estava dormindo. Eu não acordei com a explosão. Eu estava tão cansado que eu não acordei, eu dormi. Mas o que eu senti? Calor. Muito, mas muito calor. Então, alguém bateu na minha porta. Se tiver alguém, saia o mais rápido possível. E na vida marítima, a gente, quer dizer, não todos, mas a maioria se precaver. A gente deixa nosso documento, nossas coisas mais guardadas num plástico. E eu peguei e saí para fora. Quando saí para fora, estava tendo um incêndio a bordo. Mas um incêndio muito grande. Então eu decidi sair pela agulha. Gente, a agulha é o seguinte: quando vocês sobem no mar, vocês vão para o navio, vocês vão ver uns negócios quadrados que vai ter lá em cima, uma relevância que tem um quadrado. Esse quadrado no navio chama-se agulha. Tá? É nome marítimo, é navio. Então o navio tem aquela portilha redonda lá, também tem um outro nome. E são técnicas do navio. Uhum. Então eu saí por essa agulha, que é uma saída de emergências. Eu saí por ali e fui para dentro do navio. Nós temos lá o passadiço. O passadiço é onde fica o comando. Toda aquela parte de cima, o castelo que a gente chama, aquilo ali chama-se passadiço. O passadiço é lá em cima.
Quando nós chegamos no passadiço, o comandante falou, olha, gente, infelizmente nós temos 5 companheiros mortos. Os 5 morreram dentro do... Houve uma explosão da caldeira e eles estavam lá embaixo, né? E eles foram atingidos, eles morreram na hora. Meu Deus. Os corpos foram levados lá para cima. E daí, qual que era o nosso maior problema? O incêndio, né? Sim, conter o incêndio. Exatamente, conter ali o incêndio. Foi difícil, foi muito difícil. O navio ficou à deriva, ficou sem motor, né? Passamos ali por um momento muito difícil. Fomos, graças a Deus, fomos socorridos por outros navios que estavam ali próximo, feito socorro, SOS de emergência. E um navio norueguês, um inglês, o gostoso, gente, é ver a solidariedade de outras nações. De outras nações, né? No momento difícil, né? Todos os navios, seja qual for, gente. Não pensem que existe rivalidade entre... Não existe. Ali foi fantástico. Foi fantástico. E onde que nós estávamos? Quase em frente ao Uruguai, né? Ali a gente sentiu a presença ali de Deus, né, na nossa vida, porque afinal de contas a gente estava bem, apesar de ter perdido 5 amigos que a gente não gostaria de ter perdido, mas foi uma fatalidade. E outras curiosidades também com relação a tornados, né? Por exemplo, ali nos Estados Unidos tem muito, né? O mais interessante, tromba da água, aquela coisa toda que todo mundo fala, mas ninguém vê. Mas você sente. Mas o mar, sente. Ele sente. Então, o pessoal fala assim, e esse negócio de navio colocar, embicar a proa, isso aí é verdade? Eu falei, é verdade. Isso é tenso. É verdade. Quando dá tempestade no mar, não fica nada a bordo de pé. A gente tem geladeira jogada no chão, tem fogão que sai. É impressionante. Você não consegue manter. A destruição dentro do navio é loucura. Eu imagino. E quando você saiu dessa vida de marítimo, né? O que é que você foi fazer? Pois é. Eu falo brincando que eu tive 3 aventuras da minha vida. Né? Eu faço essa brincadeira. A primeira aventura foi o navio. Mas eu estava cansando. Eu estava cansado da vida marítima, né? Eu estava cansado porque ela cansa. O pessoal acha que não, mas cansa. E daí eu fui fazer um concurso. Né? Fiz um concurso para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Aí fiz o concurso em 91. Né? Tempo do OPA. Né? Gente, é muito complicado. Muito complicado. E nesse tempo, eu fiquei aproximadamente de 4 a 5 anos, acho que na Polícia Militar. Estou achando mais ou menos isso. Eu não me lembro muito bem, porque faz muito tempo a gente não vai contando. Mas eu acabei... Não, mas eu estou contando aqui, porque no final eu quero saber. Aí eu fiquei na Polícia Militar e eu fui para a Polícia Florestal. Na época era Polícia Florestal. Hoje acharam um nome mais bonito, que é Polícia Ambiental, né? Fica mais chique, tem que atualizar, né? Mas é isso mesmo. Fiz grandes amigos. Ser policial não é fácil. As pessoas acham que ser policial é fácil, não é. Gente, vocês não têm noção do peso que é usar uma farda da polícia. As pessoas acham que aquela farda ali não pesa nada. Gente, é uma responsabilidade muito grande que você leva muito grande, porque você tem a responsabilidade da sociedade nas suas costas. O que você faz de bom ninguém conta, mas o lado ruim todo mundo conta. Sim. Ser policial não é fácil. Administrar um pelotão, administrar é muito difícil. E você trabalhar na rua com pessoas é mais difícil ainda. Né? Então, e outra coisa, gente, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária Estadual, elas pertencem à Polícia Militar. Tá? Então, assim, o que poucas pessoas sabem que esses policiais pertencem à Polícia Militar. Entende? E que é mais uma responsabilidade, né, ali envolvida, principalmente para os gestores. E ser policial ambiental ou florestal, né, como a gente era antes, é mais difícil ainda. Porque muitas vezes você está com pessoas mais humildes, né? Você tem pessoas mais humildes ali, a gente trabalha mais com pessoas no sítio, em Guaraqueçaba, Tagaçaba, Foz do Iguaçu. Então, você tem que ter um nível, assim, extraordinário para ser policial.
tomar Uma muito inteligência emocional muito forte, né? coisas que às vezes você não tem, É. sabe? Porque o policial é carne, o policial é humano. E as pessoas esquecem que o Nós policial é somos, humano. né? É. Você erra também, Sim. só que as pessoas não contam o erro. Bom, eu fiquei esse tempo na Polícia Militar e posteriormente eu saí da Polícia Militar, porque na época que infelizmente o policial não é bem pago, não é bem remunerado, e eu estava acostumado a ganhar bem, eu Sim. estava acostumado a estar no É navio. diferente. Então para mim ali eu ganhava muito pouco. E sobreviver na polícia naquela época foi muito difícil, foi uma época muito complicada, né? Então eu decidi sair. Depois disso, eu entrei no rebocador. O que que é o rebocador? É aquele que puxa o navio no porto, né? Voltou para Voltei um para a outro origem, lado. isso. Depois eu casei. Eu casei. Aliás, essa foi a maior aventura, tá? Dos três, Dos três foi uma aventura da vida. ser marítimo é mole, tá? Mas facinho, facinho ser marítimo. Ser policial, então, vixe. Mas casamento Não foi. é para os fracos, não, né? Olha, não é para poucos não, né? Mas graças a Deus foram 15 anos de casamento, foi muito bom, não foi ruim não, né? Foi bom. Tenho 2 filhos maravilhosos que, nossa, amo de paixão. São frutos, né, dessa aventura. Dessa aventura maior. Não deu certo. Deu certo. Deu certo por 15 anos. Exatamente. Eu costumo, às vezes, assim, né, licença. falando disso, eu escuto muito, às vezes, as pessoas falando, né, quando se divorciam. Ah, não deu certo. Deu certo. Uhum. Né? Deu certo até onde tinha que dar. Então, assim, você construiu uma história ali, tem uma história construída Sim. que vai fazer parte da tua vida para sempre. Não tem Então, como. Né? então, Faz parte da tua história, de verdade. Eu morei em Rio Negro, o ano casado por 15 anos, depois separamos, aí eu fiquei com meus filhos. Os meus filhos vieram morar comigo, estou hoje há 8 anos ou 9 anos separados, meus filhos continuam, hoje um já foi para Bauru, né, São Paulo, o outro mora comigo ainda, mas vai ter o caminho dele em breve, né, que Deus permita que dê tudo certo para ele. E eu vim morar aqui, e como é que eu virei Uber, né? Eu estava em depressão, eu tive uma depressão, eu espero que ninguém passe por isso. Sim, É muito difícil, é muito complicado, as pessoas acham que às vezes você está brincando, às vezes você está... mas não é, não né? é, Não é de forma a depressão é algo estranho. estranho e difícil de explicar. Exatamente. E difícil de entender É também. difícil de entender. As pessoas olham para você, elas te julgam, né? Eu tive depressão. Por incrível que pareça, o que eu vou dizer agora parece... Algumas pessoas vão me criticar, com certeza. Outras vão, talvez, entender o que eu estou dizendo. Mas o que me tirou da depressão foi a Uber. Que bacana. Sim, a Uber me tirou da depressão. Por quê? Porque eu saí de casa. Eu fui trabalhar na rua. E eu comecei a conversar com pessoas, entendê-las, e elas fazendo muito se entender. Porque eu imagino que o Uber seja um pouco de psicólogo, né? Você sabe Não, a gente é da tudo, depressão. né? Não, nós somos tudo. Nós somos tudo. A gente ouve muitas histórias na Uber, né? A gente ou várias histórias. E a gente pega de tudo, né? Então você pega todo tipo de cliente. Você pega desde o mais normal, que não gosta de conversar, não gosta de bater papo. Curitiba, né? Sem fazer crítica, é normal. Não, Curitibano é maravilhoso. Assim. Claro, não estou falando. Não. É assim, eu sempre falo brincando que você fala bom dia, ele olha pra tua cara e fala bom dia por quê, cara? O teu dia tá sendo bom? O teu dia está sendo bom, o meu não tá sendo bom. Então por que eu vou dar bom dia? Por que eu vou te dar bom dia? Me diga, eu não tô bem, não vou te dar bom dia. Boa tarde. Eu amo essa cidade. Boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ele olha pra você desse jeito. Eu falei, não tá sendo boa tarde pro senhor? Eu tô com cara de quem tá com boa tarde? Não, né? Então tá bom, fica quieto. E tem aqueles que são despojados, né? Despojado, eles entram no teu carro, alegria. Bom dia, sol, bom dia, estrela, bom dia, mar. Eu falei, opa, tá bom o negócio? Ele falou, tá ótimo, que bom que o senhor tá aqui comigo, sabe? Ele tá num ótimo dia. É estranho.
E daí você tem outras situações que você vem no Uber. Até é engraçado, porque se você for contar a história do Uber, só dá piada. Não, dá para fazer um podcast só disso, né? Só disso. Mas foi o que me salvou, sabe? Eu Daí que eu acredito. comecei. Você sabe, você falando assim, você que passou, né, uma trajetória o tempo inteiro trabalhando, né, vivenciando coisas diferentes. De repente você se aposenta, fica dentro de casa, é difícil de se acostumar Tudo é difícil. né, com com essa nova realidade, esse novo mundo. Eu acho que é algo muito difícil, né? É bem complicado. Mas eu sempre falo assim que. A outra coisa, eu também, nesse tempo dos 15 anos que eu fiquei, só um adendo, em Rio Negro, eu fiz a faculdade de Direito. Né? Eu sou bacharel em Direito. Conhecer a lei, às vezes, é horrível, Sim. sabe? Eu não, Às vezes a ignorância é uma virtude. olha, essa parte aí eu acho que é a melhor parte, sabe? Você vê coisas assim que te machucam, que não está correto. O nosso país hoje está doente. As pessoas, né, de modo geral, e eu acho que a própria pandemia trouxe isso de uma forma muito Muito latente? latente demais, né? De uma forma avassaladora, assim. Uhum. Eu acho que o que as pessoas estavam por um tempo contendo ali, guardando, de repente elas não tiveram mais como guardar né, e não estávamos preparados para isso. Sim. Ninguém estava, né? Sim, na realidade, nós estamos num novo normal, né? Como dizem, que Que eu não é não um sei, novo que não é normal. normal. Você falando isso, eu lembro que eu vi logo quando saiu a pandemia, eu li uma matéria, né, Aham. que estava falando daquelas ondas, né, que a gente ia ter a primeira onda, a segunda onda, não sei o quê, e que falava que as próximas ondas não seria mais da doença em si, da Covid-19, e sim das sequelas que essa doença ia deixar, né, que toda essa parte de que a gente ficou ali trancado dentro de casa, essa parte de não falar com ninguém, tudo que ia trazer. E uma delas que estava lá no topo era a depressão. E a gente É está vendo, é o que a gente o mais que nós vê, estamos assim. mais vendo, né? E antigamente eu acho que era uma coisa que as pessoas tinham vergonha de falar, justamente porque é difícil de compreender. É difícil de explicar, como a gente falou, e é difícil de quem está do outro lado de entender o que o outro está passando. Sim. E agora, não, eu acho que as pessoas, de uma certa forma, ganharam mais voz, né? E quebraram mais esses preconceitos. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que entendem que fazer terapia, por exemplo, é um sinal de fraqueza. E De não é, forma alguma. gente. É cura. É cura, né? É cura. Assim, você ter essa coragem, né, de assumir isso, você ter a coragem de lutar por você, parabéns para você. Estou falando Obrigado. isso para você exatamente, né, Obrigado. de ter a coragem de lutar, vou fazer alguma coisa, vou fazer Uber sabe, e conversar com Gente, pessoas, isso te é- traz vida, né? Você conhece coisas novas, histórias novas, você ri. na realidade, eu passei por muitas situações difíceis. Muitas, 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 muitas. Depois do meu casamento, eu desabei, né? Eu não vou mentir, eu desabei mesmo, porque é difícil você largar uma relação de 15 anos assim de Sim, repente com certeza. e você ter uma nova normalidade na sua vida, porque você não tem nada normal na sua vida. Uma nova rotina, né? É Diferente. horrível. E eu fui morar com duas crianças, né? Então eu tinha uma responsabilidade muito grande. Ela ajudou, ela ajudou, certeza, ela ajudou financeiramente. Mas não é só financeiramente, né? Você também Sim, tem que ter outros apoios. E eu também fui morar em outro lugar muito difícil, sabe? Que se eu contar aqui para você, parece brincadeira, mas não é. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Foram 2 anos nesse lugar que foi muito difícil para mim. E para me reerguer, foi mais difícil ainda porque era só eu. Eu tinha que arrumar forças. Aonde eu arrumava as forças? Dos meus filhos. Eu olhava para os dois e dizia: não, cara, eu não posso cair. Eu não tenho o direito de cair. Eu tenho 2 filhos aqui para ajudar, para levantar. Foi uma época muito difícil da minha vida. Foi uma das épocas que eu não desejo isso. O meu inimigo não tem que passar não por tem que isso, passar por isso, né? sabe? Eu acho que foi um momento muito difícil.
Mas que bom que você conseguiu, né, Sim, recuperar. mas eu quero dar esse adendo para você, essa explicação para você, para que outras pessoas que estejam assistindo, se estiverem passando por isso, gente, existe sim uma saída. Existe sim um momento, sabe? Eu acho que a gente tem que brigar. Eu adorei quando você falou com outro entrevistado, que você disse o seguinte: não existe assim ah, como é que você disse a ele? Você falou, não existe o acaso. Eu me lembrei. Não existe o acaso. Coincidências, Não né? existe. Não existe a coincidência. Tudo tem um porquê. Acreditem, gente, tudo tem um porquê. Tem. Tudo tem uma Conhecer lição a você ser no aprendida. carro, Sim. né? Não foi por acaso. Não, né? nada é por acaso. Esse é um testemunho que eu estou dando. Gente, ser Uber não é fácil. Quero deixar também aqui se você me permitir. Claro, por favor. Eu faço black, né? Hoje eu estou fazendo executivo. Hoje eu faço executivo. Mas eu gostaria de deixar aqui para os meus amigos queridos, né, da cidade de Curitiba aqui, principalmente as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Quando vocês não chamam o black, não chamam o motorista do executivo para fazer o trabalho, na verdade o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando de ter esse serviço. Porque se nós não conseguirmos fazer o black, nós temos que vender os nossos carros. Quando nós vendemos o nosso veículo, eles deixam de ter um carro melhor, de melhor qualidade. E eu vejo que a maioria pede comfort, pede o X, e isso atrapalha muito o nosso trabalho. Eu gostaria que as pessoas, se nós estivessem ouvindo, por gentileza, gente, repensem isso. Porque são muitos motoristas querendo dar o melhor. Sim. Só que vocês sempre querem o pior. Então isso não é legal para nós. Paga um pouco mais, paga, mas vocês pagam tanta coisa, fazem tanta coisa sem necessidade. O transporte acho que é uma coisa necessária. Sim, com certeza. Porque quando eu levo você e a sua família, eu estou com um carro com 9 airbags. Eu estou com um carro com um poder de viagem maravilhoso. Sabe? Sim. E eu você investiu, né? Eu invisto isso para não ter retorno. Para trazer um conforto, né? Exatamente. Para as pessoas. Para as pessoas. E as pessoas parecem que não querem isso, sabe? E isso para a gente faz muito mal, sabe? Porque a gente entra num momento muito difícil da vida da gente financeiro, porque a gente tem gastos com esse Sim, veículos. Claro, para manter tudo isso. Isso, né? é só um adendo, tá? Só para que isso passe para as pessoas. É aquela ideia de eu vou pedir um comfort que é mais barato. Gente, é R$10 mais barato. É R$5 mais barato. Mas se você bater na esquina... É uma experiência diferente, né? Se você bater na esquina, ele não vai ter 9 airbags, ele vai ter 2 airbags só para o da frente, o de trás não vão ter. É a sua família que você está levando ali. Sim, sim. É a sua esposa, os filhos que você ama tanto. Sim. Então, e também tem um diferencial, os motoristas do Black têm um diferencial. Sabe, a maioria é bilíngue, conhece outras, são pessoas diferenciadas. Não estou aqui colocando termo nem o comfort nem o X, cada um tem a sua profissão, a sua função. São todas pessoas maravilhosas, todos estão trabalhando. Mas nós estamos sentindo mais essa dificuldade hoje em Curitiba, sabe? Até o pessoal faz brincadeira que Curitiba não deveria ter black. Poxa vida, eu não quero ouvir isso, sabe? Eu acho Claro que o povo precisa. Então fazer Uber, conhecer você foi maravilhoso. Muito obrigada. E conhecer outras pessoas, sabe? Aqui em Curitiba tem pessoas maravilhosas. Sim, com certeza. Histórias fantásticas, sabe? E a gente vê de tudo aqui. Olha, muito obrigada. Vamos brindar aqui novamente para a gente concluir. E muito obrigada por me ajudar a construir, a desenvolver, né? E a trazer aqui o meu propósito. Eu te agradeço muito.